vocês podem perguntar por gentileza, tá bom? Que aí eu esclareço. Bom, então, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Hoje eu quero fechar esse item número 7. Já falei para a turma anterior, para as outras turmas também, acerca do reconhecimento da filiação, que ela pode também acontecer de forma voluntária, né? E consideramos justamente o fato gerador aquele casal que faça parte de um casamento, ou não necessariamente, de uma união estável ou não necessariamente, tá? Então, os filhos também podem ser reconhecidos dentro ou não de uma relação conjugal. Isso faz parte do nosso cotidiano, tá? Então, para quem chegou agora, eu devo passar um pouquinho hoje do tempo para uma questão só de confirmação e eu preciso só fechar esse capítulo, tá? Mas de uma forma sem correria, convido vocês a ficarem um pouquinho mais comigo até a gente fechá-lo, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês não esqueçam é que, por se tratar de um reconhecimento, parte da mera liberalidade de alguém é um ato de vontade própria de um sujeito, tá? Conforme eu também já informei, nós temos que considerar que a partir do momento que esse reconhecimento for confirmado com bom êxito, tá? Esse reconhecimento for sacramentado, ele vai produzir alguns efeitos jurídicos, tá? Algumas consequências que, regra geral, nós não devemos deixar de não considerar. Dentre essas consequências, sem sombra de dúvida, é o chamado efeito erga omnes, tá? Quando você reconhece algum indivíduo como seu filho, você está levando em consideração que este reconhecimento, a partir do momento que ele for registrado, ele estará em consonância com o conhecimento, da tomada de conhecimento perante a todos, perante a sociedade como um todo, tá? Até porque você considera o princípio da publicidade, porque você procedeu um registro, você vai proceder. Então, esse efeito erga omnes é uma consequência desse ato ratificado com êxito, quando você ratifica justamente esse registro. E aí você leva para a sociedade como um todo que você firmou com bom êxito, né, que você cumpriu com aquela publicidade, perante a qual você levou em sede cartorária todo esse trâmite, e aí você proporcionou essa tomada de conhecimento para com todos. Daí a fundamentação do chamado efeito erga omnes, que a gente não pode deixar de não considerar, tá? Além desse efeito erga omnes, você também não pode deixar de mencionar o efeito ex-tunc. O efeito ex-tunc, por quê? Porque mesmo que você tenha realizado hoje o reconhecimento, mas aquele indivíduo nunca deixou de ser considerado seu filho. Então, porventura, tudo que já fora feito até então, no passado, já havia sido feito, né, anteriormente, não deixa de ser considerado para fins de reconhecimentos em sede de determinados atos jurídicos, né? Algum eventual, por exemplo, fornecimento de algum alimento, algum oferecimento de habitação, principalmente da afetividade. Tudo que já havia sido formalizado anteriormente continua sendo válido, tá? Então, o reconhecimento, ele proporciona esse efeito ex-tunc. Mesmo que o meu filho, professor, tenha nascido, por exemplo, alguns anos atrás, alguns meses atrás, mas hoje eu resolvi reconhecer, né, esta filiação. Então, tudo aquilo que eu já havia feito para ele no passado continua valendo. Eu já havia oferecido para ele alimentação, moradia, vestuário, todos os alimentos necessários. O mais importante, a afetividade. Então, aquilo não pode deixar de não ser considerado, tá? É também notoriamente válido, reconhecido, tá? Então, o efeito erga omnes e o efeito ex-tunc, eles caminham de mãos dadas. Eles são consequências desse ato de reconhecimentos voluntários que proporciona, né, que leve em consideração dentro desse determinado ambiente, desse certame jurídico. É óbvio também, queridos, que o efeito, o ato de personalização, como eu coloco aqui no teu material, chamado ato personalíssimo, somente vai ter a competência de realizar esse reconhecimento quem estiver, né, nesta condição de genitores. Somente compete ao pai ou à mãe iniciar essa discussão em sede de filiação, em sede de reconhecimento de filiação, melhor dizendo, tá? É um ato altamente personal, somente compete a eles e mais ninguém, tá? Claro que
existe a questão da legitimidade extraordinária, no caso do Ministério Público, né, ingressar com pedido em prol do interesse dos absolutamente incapazes. Mas, regra geral, nós consideramos os genitores, né, como peças-chaves para inaugurar toda essa discussão em sede de reconhecimento de filiação. É um ato personalíssimo, tá? Então, resumo da ópera, os senhores e as senhoras não devem esquecer, não basta somente reconhecer, mas eu também vou ter que verificar as consequências, os efeitos jurídicos que vão surgir em sede em consequência, melhor dizendo, desse reconhecimento, né? O efeito erga omnes, o efeito ex tunc e o ato de personalização. Tudo isso levando em consideração todo esse trâmite burocrático do reconhecimento da filiação, tá? E aí é o que nós trazemos aqui em sede de discussão. Por outro lado, aqui no teu material, eu coloco, se alguém puder, por gentileza, me ajudar, colocando aí no sistema, aqui no chat, nós temos uma redação do artigo 1597, tá? Se alguém puder colocar, eu agradeço. Esse artigo 1597 do Código Civil, nós vamos levar em consideração algumas regrinhas essenciais, fundamentais, para fins de análise da regra da chamada presunção relativa em sede de filiação, tá? Eu vou repetir. Nós vamos levar em consideração o reconhecimento da prole, considerando um determinado contexto de casamento, ali o casal, de repente, pode estar casado, mas mesmo assim resolveram, obviamente, formalizar o reconhecimento dessa filiação. E aí surge essa discussão desse artigo 1597, tá? Ele vai nos informar algumas regras, né, de presunções. Presunções estas de natureza relativa, a priori cabe discussão, né? Você pode tranquilamente, até se for o caso, provar o sentido contrário, que cabe justamente esse trâmite, né? Mas que isso vai perpassar durante o estágio de convivência conjugal daquele determinado casal, tá? Então aqui eu convido vocês a, quem estiver com a sua legislação aberta, nós visualizarmos juntos, né, aqui a redação do artigo 1597, que ele é muito simples, ele é muito direto, não tem muita discussão, nenhum problema da gente não entender, tá? E aí eu queria que vocês acompanhassem junto comigo, que eu vou dar umas informações precisas desses enunciados, tá? Olha que já está informando para nós o próprio caput desse artigo. Está dizendo o seguinte, olha, presume-se concebidos na constância do casamento. A redação é muito clássica, ela já inicia o seguinte, olha, cabe uma certa discussão perante o reconhecimento daquela prole, né? Os filhos concebidos, gerados, né, formados durante o estágio de convivência conjugal, tá? Então, nós queremos saber se realmente o Joãozinho, por exemplo, se a Maria, são filhos daquele casal. Será que realmente eles foram gerados, produzidos durante esse determinado estágio de convivência? Ah, isso é uma grande discussão. Aí nós queremos realmente saber ao certo. Nós precisamos verificar esses meios probatórios, né? E aí surgiu justamente essa proposta da regra da presunção relativa da filiação em se tratando de constância conjugal, de convivência conjugal, considerando esse dispositivo do artigo 1597, tá? E aí o inciso primeiro diz o seguinte, bora ler aqui de um por um, para a gente entender, tá? Sim, presume-se aqueles nascidos 180 dias, pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal. Então, subentende-se que aquele menino, aquela menina, seja realmente filho do casal, considerando justamente o quê? Um casamento já sacramentado e considerando esse prazo de 180 dias, que normalmente é um prazo, regra geral, né, que muitas das vezes a mulher já casa até gestante, né? Muitas das vezes a mulher já casa até no estágio de gravidez, e aí leva-se em consideração esse tempo normal de gestação, de 6 meses, tá? Então, se isso realmente for sacramentado, se ela já se casa grávida, né, no estágio, melhor dizendo, de gravidez, durante esse momento de 180 dias, durante esse percurso, indubitavelmente, essa presunção que hoje pode estar pairada de dúvida, amanhã ela pode estar de caráter absoluto. Subentende-se, obviamente, ratifica-se que essa filiação pertença indubitavelmente ao casal, tá?
o que era uma mera presunção relativa, amanhã pode se tornar um ato concreto de pleno direito, tá? Então, se aquela criança nascer no prazo de 6 meses, que é o tempo normal de gestação, né? Indubitavelmente considerando justamente depois que o casamento já tiver sido sacramentado, tá? Se isso realmente for confirmado, muitas das vezes, como eu já havia dito, muitas das vezes essa mulher já pode estar grávida e mesmo assim firmar o seu casamento. Obviamente que nós temos a presunção que até então era relativa e amanhã vai ser concretizada em absoluta. Sacramenta-se esse estágio de filiação, tá? Então, esse inciso primeiro ele é muito simples, a gente verifica muito isso. Alguns casais que, obviamente, já firmaram o seu casamento e algumas mulheres que já resolveram se casar já na condição de grávidas, né? E aí a criança pode já nascer considerando esse momento de 180 dias, tá? Nós temos outro inciso? Temos. Qual é o outro inciso aí, gente? Inciso número 2. O que está dizendo? Presume-se nascidos nos 300 dias, tá? Seguintes, subsequentes ao fim do casamento, por morte, separação judicial, nulidade e anulação. Eu chamo a atenção aqui para dois detalhes. Primeiro, vocês grifem aí, nascidos em 300 dias. 300 dias é o tempo total de uma gestação, né? É o tempo máximo que, obviamente, nós levamos em consideração. É a formação geral, tá? A criança, ela nasceu considerando esse tempo geral, esse tempo normal, considerando justamente esses 300 dias ou 10 meses, tá? E ela nasceu, professor, por incrível que pareça, depois do casamento já ter sido finalizado. Olha lá, a criança nasceu, considerado o tempo normal de gestação, total, melhor dizendo, né? 10 meses subsequentes que já havia o casamento terminado. O casamento já finalizou. Ou o casamento finalizou por questões naturais da morte, além ainda está nos informando aqui a questão da separação judicial, eu chamo a atenção que agora, depois do advento da emenda constitucional de 2010, esse termo já está praticamente em desuso, né? Nós utilizamos mais a chamada separação, o divórcio direto. A separação hoje é mais de fato, tá? Mas o judicial já foi abolida. Nós temos a regra do chamado divórcio direto. Ou também para uma situação de anulidade ou nulidade matrimonial, que nós vamos estudar lá na frente, tá? Então, se isso realmente for sacramentado, se esta criança nascer, considerando esse tempo total de 10 meses, que o casamento já havia sido terminado, ela nasceu depois do casamento ter sido finalizado. Quais foram os fatos geradores que proporcionaram o término desse casamento? Morte, divórcio e situação de anulabilidade matrimonial. Aí, obviamente, subentende-se, né? Ratifica-se o que era uma mera presunção relativa, será sacramentado, indubitavelmente, como filho, né, do casal propriamente dito, tá? Desde que se prove justamente essas determinadas ocasiões, essas circunstâncias venham a ser sacramentadas, não tem como a gente não deixar de considerar que uma mera presunção relativa atualmente, amanhã, venha a ser considerado um ato absoluto concreto, tá? Então, esse inciso segundo, se alguém te perguntar um dia, você militando na sua militância no cível, aí você informa, né, para o seu cliente, olha, você está na dúvida se realmente você é a mãe ou pai dessa criança? Se você, obviamente, já teve essa criança, no caso a mulher, né, você gerou depois de 10 meses, que é o tempo total, mas o casamento já havia finalizado, já contar justamente desses fatos geradores, é claro que o que era uma mera presunção hoje pode se tornar um caráter sólido, absoluto amanhã, tá? Então, a gente parte dessa iniciativa de uma mera presunção para depois se tornar um ato concreto, desde que ratifique-se essas informações e desde que venha a ser comprovado essas informações, tá? O que mais, professor? Vamos ver outra regra de uma presunção, que a gente inicia por ela. Presume-se a filiação, vamos ver, número 3. Havidos por uma fecundação artificial homóloga. Grifa aí, fecundação artificial homóloga, tá? Mesmo que o marido já tenha falecido. Muito simples, né, gente? A gente observa, a gente coloca até a palavra infelizmente, né, que muitas das vezes alguns casais não conseguem, por questões naturais, terem justamente aquele filho, né? Então eles vão utilizar de uma técnica da medicina, de uma clínica especializada, técnica das chamadas inseminações artificiais, né, fertilizações,
E é claro que isso é perfeitamente possível. O casal ele faz o seu planejamento. Você sabe que essas clínicas, esse procedimento não é tão simples assim e também não é barato, né? É um custo muito caro, mas é uma técnica segura. As clínicas especializadas, legalizadas, para que realize todo esse procedimento, tá? De inseminações. O que que acontece? O casal, ele resolve oferecer ambos, né? Oferecer os seus materiais genéticos, seus gametas, tá? Para que ali, obviamente, a clínica realize o próximo procedimento, a fecundação, todo o procedimento burocrático, para gerar futuramente aquele ser, né? Aquela criança. E isso é perfeitamente, acontece, tá? Na vida intrauterina, depois vai ser introduzido esse material genético, após todo realizado o procedimento da fecundação, mesmo que amanhã ou depois, a lei fala marido, né? Mas pode também ser vice-versa. Porque muitas das vezes essa técnica de inseminação não necessariamente pode ser introduzida na vida intrauterina da esposa. De repente pode ser que seja oferecida uma outra, entre aspas, chamada barriga de aluguel, né? Uma outra mulher que se predispõe a gerar essa criança, por considerar justamente a questão da esterilidade no caso da mulher, no caso da esposa, né? Mas, se de repente amanhã um dos dois falecerem, no caso, por exemplo, até o marido, né? Por exemplo, que a lei fala marido, tá? São uma crítica que eu faço porque ainda nós temos uma redação do Código 16. Pode ser um dos dois, tá? Mas se de repente vier a falecer, não vai descaracterizar a condição de filhos, né? De genitores daquela prole. Os filhos, obviamente, vão continuar dentro dessa condição de reconhecidamente como filhos. Até porque o casal ele vai assinar um termo de responsabilidade, um termo de compromisso perante essas clínicas propriamente ditas, ratificando as suas filiações, né? E depois vai ser averbado no cartório propriamente dito, tá? Então, esse inciso terceiro é justamente nesse sentido, a oferta do material genético do casal, que vai ser de suma importância, que o aprimoramento da fecundação propriamente dita vai ser feito de uma forma artificial, através do subsídio dessas clínicas especializadas. Uma vez procedendo lá nessas clínicas todo o trâmite da fecundação, depois vai proporcionar a intromissão, né, do material fecundado na vida intrauterina. A gente torce para que seja na vida intrauterina da própria esposa, né? O problema é que muitas das vezes ela também pode estar com problema de esterilidade. Aí solicita-se uma barriga de aluguel, mas também não vai desconfigurar a condição de filiação daquela esposa estéril. Ela vai continuar sendo mãe da criança, até porque, como eu já havia falado e repito, um termo de responsabilidade, um termo de compromisso será assinado perante os órgãos competentes, no cartório e a clínica propriamente dito, e as autoridades que ali vão fazer parte, tá? Então, o inciso terceiro é a oferta do material genético de ambos, mesmo que de repente o marido já tenha falecido, de repente a própria mulher, a esposa, mas não vai desconfigurar a condição de genitores daquele menor, que obviamente nascer com vida, tá? O inciso número 4 ele é muito parecido com o inciso terceiro. O inciso 4 diz o seguinte: olha, professor, havido também, né, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões, grifa aí, embriões excedentários. São aqueles embriões, né, queridos, que são também produzidos por inseminação artificial. Nos anos 80 e 90 era muito comum chamado a nomenclatura bebês de provetas, né? Então, esses embriões, eles são trabalhados em laboratórios, eles são produzidos, tá? Olha lá, e a lei até ajuda. Decorrentes da concepção artificial homóloga. Praticamente não tem muita diferença do inciso terceiro para o inciso 4. A única diferença que tem aqui é porque o inciso 4 ele avança para o estágio embrionário. Tá? O inciso terceiro, após a fecundação, o material fecundado genético imediatamente já é introduzido. Aqui no inciso 4 não. Os técnicos, né, os responsáveis, os médicos, eles esperam ainda o desenvolvimento da fase embrionária. Tá? Você sabe, principalmente para quem é mamãe aqui no grupo, né, a fase embrionária ela inicia durante o período intervalado de 1 a 3 meses. Nós estamos aí no período intervalado da fase embrionária. Tá? Então, durante esse estágio, o que acontece perante os profissionais? Eles aguardam se formar esse embrião trabalhado em laboratório, chamados excedentários, fora da vida intrauterina, porque a palavra é essa, né? Excedentários é quando é produzido o embrião fora da vida intrauterina. Então, eles esperam produzir esses embriões para depois, sim,
depois de formalizados esses embriões, serem introduzidos na vida intrauterina, tá? A gente torce para que seja da própria esposa, mas muitas das vezes, como eu falei anteriormente, não o é, tá? Então, dentro desse inciso número 4, não descaracteriza também a condição de filhos, tá? Porque a diferença é, professor, que no inciso número 4 a gente só avançou um pouco mais o estágio de espera, para que avançasse na fase embrionária e depois fosse introduzido. Mas o material genético, o inciso número 4 é bem claro. Nós estamos com material genético de ambos os pais. É uma concepção, é uma inseminação homóloga. O que quer dizer homólogo? O material pertence ao João e à Maria, que são pais do futuro Joãozinho, da futura Mariazinha, tá? Então, nesse sentido, a diferença é que, no caso, aqui nós temos um estágio um pouco mais elástico, posso dizer assim. Nós adentramos em 1 a 3 meses. E no inciso terceiro, não, é de imediato. Ocorreu a fecundação, o casal já está ciente disso, e aí imediatamente é introduzido na vida intrauterina, tá? Então, essa é a única diferença, é o período de espera da formação daquele ser propriamente dito. E o inciso número 5 é muito também interessante, todos são, né? Mas o inciso número 5 diz o seguinte: havidos por inseminação artificial, agora o que, gente? Heteróloga. Grifa aí. Você está no computador, grifa, escreve aí no teu caderno. Desde que tenha prévia autorização, de novo, né? Prévia autorização do marido, porque esse inciso também ele é do Código de 16. Você sabe que era o regime do patriarcalismo. Você sabe, né? Já mais a gente conversar sobre isso, tá? Então, dependia da autorização do marido. Na verdade, hoje não. Depende da autorização de ambos. Você vai assinar um termo de responsabilidade. Não é só o marido que vai assinar. A mulher também vai assinar a esposa, tá? Então, o que acontece no inciso 5º aqui? Qual é a diferença que você já viu? É que o material genético, né, um dos materiais genéticos ali, um dos gametas, no caso masculino, tá, é de um terceiro, não é do homem, do esposo, tá? Algum terceiro ofereceu o seu material genético para que, obviamente, pudesse ser acoplado, subsidiado ao material genético da esposa daquele marido, que também já autorizou, tá? E aí proporcionou essa fecundação. Aí teve um aluno que me fez uma pergunta: sim, professor, mas aquele pai não deixa de ser pai? Não, claro que não, né, gente? Biologicamente, sim. Mas legitimamente, pai legítimo é o primeiro pai, é aquele pai estéril, porque ele já via, juntamente com esse pai, esse terceiro, todos assinaram o termo de compromisso de responsabilização. Você não vai descaracterizar a condição de perda de filiação, tá? Você não vai deixar de não reconhecer isso. Agora, o que acontece é que alguém ofereceu seu material genético com mera liberalidade, tá? A gente sabe que uma questão ética, né, esse pai que ofereceu seu material genético é biológico, é um pai biológico, mas legítimo não, tá? O legítimo continua sendo aquele pai estéril, que não conseguiu oferecer esse material genético, tá? Então, dentro desse sentido, a regra da presunção é justamente todo esse procedimento de tramitação de autorizações e de legalizações, que não vai descartar essa possibilidade, tá? Então, esses incisos que acabamos de ler aqui, do 1597, que eu quero que vocês não esqueçam, é a discussão importantíssima, tá? Com relação à regra da presunção de reconhecimento de filiação, considerando justamente um estágio, uma relação conjugal ali estabelecida, tá? Muitas das vezes você se subsidia até, se for o caso, das técnicas de fertilizações, conforme nós acabamos de ver, tá? Já outra discussão, além desse artigo 1597, que nós acabamos de discutir, nós temos também a regra do 1598. Não vai também fugir da regra da presunção relativa. Só que a diferença agora aqui, precisamente, esse artigo 1598, ele está voltado para aquelas situações de mulheres, por exemplo, que se encontram no estágio de viuvez. Mulheres que se encontram na condição de viúvas, tá? O que acontece? Vamos lá. Antes da gente de ler esse artigo, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Regra geral, uma mulher que se torna viúva, tá? Vamos supor que hoje, por exemplo, faleceu o marido, etc, etc. A regra geral, que nós vamos estudar isso lá na frente, não se preocupe, mas eu já vou adiantar aqui.
Existe uma chamada condição suspensiva para que, a priori, esta mulher não venha de imediato já se casar, tá, gente? Então vamos imaginar que a Joaquina, ela se tornou viúva hoje. Então, teoricamente, regra geral, ela tem que ainda cumprir com um determinado prazo para que ela, depois de ter cumprido com esse prazo, ela possa querer firmar um futuro novo matrimônio, tá? Um futuro novo casamento. Esse prazo, normalmente, eu posso até dizer, esse prazo, esse intervalo entre o estágio da viuvez dela até esse novo futuro casamento, normalmente é um prazo de 10 meses, tá? Aí eu nunca me esqueço, só um parênteses, quando eu ministrei essa aula, uma aluna ficou, mas professor, é muito tempo, professor, de repente eu já conhecia aquele pretendente que eu já queria ter firmado, que eu estava rezando para meu primeiro marido morrer, tá? Pois é, porque teoricamente existe prazo suspensivo, uma condição suspensiva, tá? Mas é regra. Como toda regra tem exceção. Eu falei isso para ela e para todos ali os alunos. Eu disse para eles, assim como eu estou dizendo agora para vocês, que é possível antecipar esse prazo de 10 meses, tá? De repente, se a viúva puder ratificar, por exemplo, que ela, de uma certa forma, ali teve um filho da primeira relação, ou de repente, até o contrário, se ela puder ratificar que nunca aconteceu uma concepção, isso daí através de um laudos clínicos, né? E tem que ser obtido através de uma clínica especializada. Se ela puder provar uma coisa ou outra, ela abre-se uma exceção. Aí, obviamente, ela, uma vez comprovando, ela pode querer até casar de imediato, até antes do prazo de 10 meses. Tá? Vai depender se ela puder comprovar com bom êxito. Tá? Isso eu expliquei para os alunos, assim como eu estou explicando também para vocês. Aí ela já ficou mais feliz. Ah, então se ela puder provar que realmente teve uma filiação, né, que teve um filho da primeira relação, e também se não puder provar que nunca houve concepção, aí abre-se um precedente. Beleza. Aí surge a dúvida o seguinte, com relação a esse filho. Aí é que nós vamos discutir, porque agora a gente está justamente nesse estudo do reconhecimento da prole, tá? Ela resolveu casar de novo, essa senhora, a Joaquina, né? Ela resolveu casar de novo e nasceu essa criança. Parece novela mexicana, mas isso é muito sério, gente, porque isso vai refletir um dia lá na frente em sede de alimentos, em sede de herança, tá? A dúvida é, esse menino, essa menina que nasceu, agora, atualmente, mesmo que ela já tenha se casado de novo, esse filho, será que realmente é deste novo casamento, desse novo indivíduo que passou a constituir com ela essa nova relação? Ou é o filho da relação anterior, daquele que já havia falecido, daquele primeiro marido? Surge essa novela meio mexicana, né? Surge essa discussão de quem é realmente o filho. Aí chegamos onde eu queria chegar, nessa discussão da chamada regra da presunção relativa prescrita no artigo 1598, que daqui a pouco eu já vou ler para vocês, tá? Eu já posso até já imediatamente explicar o que significa isso. Esse dispositivo, traduzindo, depois vocês leem, preste atenção para mim, depois vocês leem. Esse dispositivo, ele é muito categórico, tá? A lei, ela é muito direta, ela não vai perder muito tempo. Ela diz mais ou menos, em outras palavras, né? Olha, se a Joaquina se tornou viúva, tá? 10 meses, tá? Durante esse intervalo, se obviamente o marido faleceu durante esse estágio inaugural de 10 meses, durante esse momento, e por coincidência nasceu um moleque nesse momento, nasceu algum filho, tá? Gente, óbvio que a gente vai atribuir, indubitavelmente, né, uma filiação para esse primeiro estágio de convivência. Eu estou levando em consideração que o primeiro marido faleceu durante esse intervalar de 10 meses, esse momento. E que ainda por cima, durante esse momento, também nasceu a criança, tá? Ocorreu ali alguma certa coincidência em termos de intervalos. Se a Joaquina provar que ela ficou viúva, que o marido faleceu durante esse estágio de 10 meses, né? E que ao mesmo tempo nasceu essa criança também durante esse momento intervalar, nós levamos em consideração, né, que há um filho
pertença a essa primeira relação, a esse primeiro marido. A gente até inaugura com a regra da presunção, né? Porque a gente precisa ratificar isso, tá? O que é hoje uma mera presunção, amanhã vai se tornar um direito concreto. Para se tornar um direito concreto, é claro que a Joaquina vai ter que ratificar esses meios de provas, tá? Aí, professor, e quando é então que vai ser do segundo marido? Claro também que se a criança nascer depois de 10 meses, sem dubitavelmente o marido, o primeiro marido dela, já havia falecido também, mais de 10 meses, já havia passado bem mais tempo, tá? E que mesmo tendo passado bem mais tempo, a criança também nasceu depois desse prazo. E não é só isso. Ela, Joaquina, casou novamente, né? E esse novo casamento, gente, não é só porque ela casou, mas ela já está casada, já tem um certo tempo. Ela também vai ter que provar que ela não está casada recentemente. Ela já está casada pelo menos, no mínimo, 6 meses, tá? Então, olha só, entre aspas, as dor de cabeça, né? Os meios de provas que a Joaquina vai ter que dizer, vai ter que formar, tentar confirmar que a filiação pertence ao novo marido. Primeiro, ela vai ter que dizer que o finado marido já é falecido há mais de 10 meses. Não só dizer, comprovar. Aí teve um aluno, eu até acho graça, me desculpem. Acho que é o nervosismo dele. Professor, como é que a gente comprova que o primeiro marido já havia falecido? Já havia falecido. Enfim, né? Eu ri porque, gente, tem uma coisa chamada certidão de óbito. Eu conheço, né? Não sei vocês, mas enfim. E aí, se ela puder ratificar isso, além desse meio de prova, e se ela também informar para a justiça, comprovar que ela já está casada com este novo marido, pelo menos já 6 meses, você sabe como é que se prova isso também, né? Certidão de casamento, tá? A nova certidão. É óbvio que a gente inicia com uma presunção de filiação para o segundo marido. E vai ser concretizada a partir do momento que esses meios de provas vieram a ser ratificados com bom êxito, tá? Então é muito simples. O que vai te decidir, o que vai realmente pôr fim a essa dúvida, são os intervalos, os meios temporais. Além, é claro, dos meios documentais de provas, mas você também vai ter que observar os momentos, os tempos necessários que ocorreram esses acontecimentos, tá? Tudo isso para que realmente retire essa dúvida, porque nós estamos trabalhando com presunção, para que a gente deixe essa presunção relativa e a gente direcione para a absoluta, para que realmente finalize toda essa dúvida no ar, tá? É justamente isso, gente, que está informando o artigo 1598, tá? O filho vai ser do primeiro marido a partir do momento que ele já tiver falecido, mas pelo menos não tiver perpassado, não tiver ultrapassado os 10 meses. Ele faleceu durante esse intervalo. E que, por coincidência, a criança também nasceu durante esse momento, durante esse estágio inaugural de 10 meses. Beleza. Então, nesse primeiro momento, a gente leva em consideração que o filho pertence a essa primeira relação conjugal, tá? Mesmo que ela já esteja casada, novamente, ela tenha firmado um novo casamento, tá? Mas será do segundo se, de repente, a criança nascer depois de 10 meses, se ela, obviamente, já está viúva e essa condição de viuvez dela também já paira mais de 10 meses, e ainda por cima ela comprovou o seu novo casamento. E detalhe, ela já está casada, já tem um certo tempo esse novo casamento dela. Ela já tem pelo menos 6 meses, no mínimo, já casada. Óbvio, se tudo ficar encaixadinho, se encaixar com as provas que estão sendo apresentadas perante o juiz, nós temos a regra da filiação para esse segundo matrimônio, tá? O que era uma mera presunção vai se tornar o direito líquido e certo. É isso tudo que está informando o nosso famoso artigo 1598. Tá? Quando você lê na primeira vez, você fica com uma dúvida, né? Principalmente os alunos, né? Professor, eu não entendi nada, mas é claro que eu ainda não tinha também te explicado, tá? Mas é muito simples, né? A interpretação é justamente essa que eu expliquei agora. Mas vamos ler aqui comigo, né? Olha só. Salvo prova contrária, ou seja, regra da presunção. Né? Eu acho que o filho é do Manuel, mas na verdade não é do Manuel, não, é do João. Porque eu consegui provar o contrário. Olha como o artigo ele é brilhante, né?
Se você puder provar o contrário, por enquanto eu entendo que o filho é do primeiro marido, mas de repente pode ser do segundo, ou vice-versa. Depende das provas que tu vai trazer ali. Salvo prova o contrário, se antes de passar do prazo previsto no inciso segundo, qual é esse prazo do inciso segundo, professor? É aquele 10 meses, né? Se antes de finalizar o prazo suspensivo de 10 meses, o que acontece? A mulher resolveu contrair novo casamento, novas núpcias. Ela se casou antes dos 10 meses, tá? E aí, o que acontece? E nasceu algum filho, nasceu a criança antes de finalizar os 10 meses, presta atenção. Este moleque, uma linguagem coloquial, se presume do primeiro marido. Grifa a palavra presume, né? Porque você vai ter que realmente comprovar. É a regra da presunção relativa, tá? Se, obviamente, tiver nascido essa criança dentro de 300 dias, a contar do falecimento desse. Então, realmente, vai ser do primeiro marido. Não é só porque nasceu antes dos 10 meses, mas porque, obviamente, ocorreu todo o trâmite durante esse momento, tá? Ó, se nascido dentro dos 300 dias. Então, o ônus da prova é dela. Ela vai chegar na via judicial, não, o filho era do Ari, o meu finado marido, porque ele já era falecido já há algum tempo, e esse algum tempo não passou, não perpassou os 10 meses, tá? E que, por coincidência, eu fiquei gestante durante esse momento, e a criança também nasceu durante esse momento. Tudo ela tem que provar, gente, para dizer que o filho é meu, mas eu já sou falecido, né? O Ricardão, agora, o novo marido dela, ele pode ficar eximido dessa responsabilidade no momento, tá? Se ela puder provar essa primeira relação, tá? Foi só o que leva ela a ir para a justiça provar a filiação do primeiro marido. Gente, qual é a resposta? Herança. E se eu for um rico fazendeiro, um rico empresário? Mesmo que ela não seja mais casada comigo, porque eu já morri, óbvio, né? Mas ela tá de olho na herança. No caso, ela não, né? O filho, né? Tá? E é por isso que ela vai ingressar na via judicial. Tá? Porque pode ser que amanhã ou depois o filho venha renunciar à herança para ela. Ela não é boba, tá? O que mais? Onde eu tô? Tô sentado. E do segundo, se o nascimento ocorrer após. Olha lá, vai ser do Ricardão. Se esse nascimento ocorrer após o período. Que período, gente? 10 meses. Tá? Já decorrido o prazo que se refere o inciso primeiro. Não só o menino nasceu depois de 10 meses, que a redação acabou de te informar, como também ela já está casada novamente com um novo cidadão, e este casamento, a redação é bem clara na parte final, ó, já decorrido o prazo, ou seja, ela já é casada pelo menos há mais de 6 meses. São duas informações aqui, tá? Ela realmente teve um filho depois de 10 meses e ela já casou novamente e esse casamento já perdura há mais de 6 meses, tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam. São duas informações fundamentais, tá? Se ela puder provar isso, agora o Ricardão, esse novo pai, essa nova relação, sacramenta justamente essa filiação para esse novo ato, tá? Então, professor, por que tudo isso? Gente, é porque isso vai ser discutido em sede de herança, como eu acabei de dizer, isso vai ser discutido em sede de alimentos, em sede de direito à habitação, tá? Essas novelas mexicanas que acontecem no dia a dia, tudo tem um propósito, é para discutir um ato jurídico perfeito. Você está visando um ato especificamente para satisfazer o interesse dessas crianças, desses adolescentes, desse menor, desse filho, tá? Mas é isso necessário, no primeiro momento, que seja confirmado esse contexto de filiação. Primeiro você tem que confirmar as identidades, para depois você conquistar os direitos. Tá? Então, repito, 1598 é a regra da presunção de filiação, melhor dizendo, regra de presunção de reconhecimento de filiação para aqueles estágios, aquelas situações de viuvez, tá? Principalmente o ônus da prova incumbe às mulheres, nesse caso especificamente. E aí, uma vez comprovando, durante esses intervalos, que tem que estar muito bem claros nos documentos, tá? Esses momentos, aí você pode ratificar se a filiação pertence ao sujeito A ou se vai pertencer ao sujeito B, tá? Dentro desse sentido. Além disso,
Nós temos também uma outra discussão aqui que eu trago no teu material, né, que eu vou ter que observar aqui também, a regra da chamada ato de formalização do reconhecimento, que é a redação, eu até coloquei aqui, do 1609, depois você também vai ler com calma, tá? Esse dispositivo, essa discussão, melhor dizendo, que depois você vai ler, é única e direcionamente você vai estar preocupado em querer instruir, em querer instrumentalizar o teu reconhecimento. Como é que você vai formalizar o teu reconhecimento? Quais são os meios legais que você vai se subsidiar? Obviamente, com base no que está dizendo essa redação, uma vez sacramentando, você também vai cumprir com todos aqueles pré-requisitos, com todas aquelas características que logo no início da nossa aula já até mencionamos, né? Aqueles efeitos, tá? Então, regra geral, o ato, ele é formal. Eu até coloquei aqui, né? Nós temos que observar a ida das partes até o cartório, né? Lá você vai ter que formalizar isso através do seu veredito, das suas informações perante aquele determinado registrador, tá? Que vai lavrar uma certidão e ali vai constar todas as informações correlacionadas àquele determinado indivíduo. Então, o ato em si, gente, o ritual, ele é formal. Por isso que eu coloquei dentre as características desse aspecto formal, nós temos justamente essa formalidade mesmo, tá? Qualquer reconhecimento tem que obedecer todo um procedimento burocrático. A ida das partes até o cartório é um ato personalíssimo, que também faz parte aqui. Incumbe somente aos genitores. Eles vão ter que adicionar essas informações verbais para que o senhor registrador venha proceder essas informações por escrito, tá? E aí, no final, vai haver uma verbação. É todo um ritual formal. Além de ser formal, como já havia dito, depende do consentimento, da vontade das partes, é livre consentimento, tá? Essa liberdade tem que ser também respeitada. Não esqueçam também, uma vez formalizando esse reconhecimento de filiação, a gente não pode mais voltar atrás, né? Que deve cumprir a regra da irretratabilidade. Quando você ratifica o reconhecimento, regra geral, não tem como você mais retroagir para desfazer esse ato. Ele é irretratável. Somente uma única situação que você já sabe qual é. E se tratando de vícios do negócio jurídico. Aí a gente abre um precedente, desde que comprove esses vícios, principalmente a fraude, tá? Então é irretratável, né, professor? É incondicional. Cuidado. Uma outra característica do reconhecimento é a sua incondicionalidade. Quando você pretende reconhecer alguém como filho, você não deve ser colocado em jogo, posto em prova, sobre efeito de condição em termo. Ah, porque eu somente vou reconhecer o Joãozinho sob a condição de eu ganhar um grande prêmio, sob a condição de eu ganhar uma remuneração. Não, isso aí é um ato passivo de ser anulável de pleno direito. Tá? Ninguém é obrigado a reconhecer ninguém. Esse é um ato de mera liberalidade, né? Mas também eu também não posso impor uma condição, nem um termo, para que eu ratifique essa condição, para que eu ratifique, melhor dizendo, esse reconhecimento, tá? Então, atos de reconhecimento não podem estar sob efeitos nem de condições e nem de termos. Isso é passivo de ser anulado. Isso é um vício do negócio jurídico, tá? E aí, professor, como é que a gente reconhece? Regra geral. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? A lei é muito clara. Depois você vai ler esse artigo aí. Você vai ter que se direcionar onde? Qual é o cartório? Cartório de registro competente do nascimento daquele menor. Ah, ele nasceu lá no município X, então é o cartório de lá que vai ser o trâmite burocrático em sede de reconhecimento. Regra geral, tá? Subtende-se, subsidia-se esse cartório do local do nascimento daquele menor, daquele indivíduo, tá? E aí você vai formalizar através de uma escritura pública. Você também pode formalizar através de um instrumento particular, que você pode contratar, de repente, um advogado, ou até mesmo uma defensoria pública que vai elaborar um documento, com mera liberalidade da sua parte, em querer por si só ratificar esse reconhecimento da prole. Venho, por meio deste, informar, por mera liberalidade, que reconheço fulano de tal, nascido no município X, como filho legítimo, tá? Você assina, assinatura reconhecida em cartório, duas testemunhas, e aí você outorga essa condição, entrega para o senhor registrador,
que ali ele vai depois averbar isso, tá? E aí vai lavrar uma nova certidão de nascimento, que pode ser que a mulher, na maioria dos casos, já tenha inaugurado esse reconhecimento, tá? Então, escritura pública, instrumento particular, testamento. Testamento também é outra forma da gente reconhecer, já se preparando para o futuro, para a herança. O testador, muitas das vezes, não vai ter tempo de iniciar essa discussão em vida, mas ele vai se precaver para o futuro. Porque o desejo dele lá no além é verificar que aqui na Terra um filho vai ser reconhecido depois da leitura do testamento, que é realmente filho do fulano, para que também participe da herança. Tá? É claro que isso tudo vai ser averiguado, se for o caso, a solicitação até de DNA, tá? Aquele que obviamente discordar, aquele outro herdeiro, né? Então isso tudo vai ser analisado judicialmente. Mas eu também posso inaugurar em sede testamentária esse reconhecimento, por testamento, tá? E depois você verifica aí que tem também aquela regra da discussão do auxílio judicial. E muitas das vezes muitos peticionam para o juiz. Um procedimento burocrático, em se tratando de reconhecimento, porque muitas das vezes você subsidia do judiciário para garantir até uma maior segurança. Claro que atualmente isso é muito relativo, tá? Mas eu também posso reconhecer a minha prole me auxiliando, né, do judiciário, tá? Então, depois vocês são convidados a dar uma observada nesse artigo 1609. Tem também uma rápida, uma clássica discussão com relação justamente ao nascituro. Nem sempre você reconhece aquele indivíduo que já nasceu com vida. Você também pode, na condição de papai ou de mamãe, principalmente os papais, né, reconhecer aquele nascituro, aquele que está por vir. Principalmente quando a mulher ingressa com pedido de alimentos gravídicos, né? Aí muitas das vezes ela já aproveita e já auxilia ali, já chama atenção para que o fulano seja reconhecido como legítimo pai, que ele também venha ingressar com uma solicitação, no caso ela, né, queira que ele também ratifique a sua condição de pai, nem que seja necessário realizar o DNA, que isso realmente vai acontecer, tá? Então esse reconhecimento também antecede o nascimento. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Um aluno me perguntou: ah, professor, eu só reconheço meu filho quando ele nasce com vida? Não. Você pode reconhecer o menino, a menina, na condição da vida intrauterina, enquanto ele já é nascituro, não tem problema nenhum, principalmente quando a mulher ingressa com pedido de alimentos gravídicos. Aí ela já faz duas coisas em uma, quer os alimentos, já quer que você reconheça a filiação. Pronto, ela já mata a charada em duas, tá? Em dois em um. E ali você também, se o indivíduo tiver interesse, o pai, né? Claro que na maioria dos casos nenhum contribui, mas se ele quiser reconhecer, ele reconhece. Aí vai assinar o termo de reconhecimento, depois a verba no cartório, tá? E você também pode reconhecer, como já havia falado, depois da morte. Né? Faleceu o camarada, o fulano morreu, mas os descendentes, ou seja, os filhos, né, os herdeiros, podem ingressar também com pedido de investigação de paternidade, para fim de reconhecimento de filiação. Não tem problema nenhum. Isso é muito comum a gente visualizar no cotidiano, porque está visando a herança. Eu não quero só a identidade do Ari como meu pai, mas eu também estou visando a herança, que é o principal discussão nisso, tá? Então, eu acho que eu até coloquei aqui, deixa eu colar aqui no material. Coloquei. É o parágrafo único, né? Eu coloquei até no teu material, depois você lê aí o parágrafo único do artigo 1610, que são as outras formas de você reconhecer para fins de nascituro e para aqueles que também já estão na condição de falecidos, tá? Perfeitamente é possível você reconhecer, né? Aliás, é o parágrafo único do 1609, tá? Eu tinha falado 1610, mas é 1609, tá? Outra coisa também que eu quero levantar aqui a discussão, se aquela criança estiver na condição de absolutamente incapaz, eu até coloquei no teu material, cuidado. O Ministério Público ele tem que estar atuante, presente, porque ele está figurando ali como legitimado extraordinário. Então a presença do MP é fundamental para aqueles que estiverem na condição de absolutamente incapazes. Porventura, se aquele menor já estiver na condição de relativamente incapaz, né, descarta essa possibilidade, muitas das vezes, da presença obrigatória do MP. Né? Essa assistência não será obrigatória, tá? Esse assistencialismo. Existe até uma certa flexibilidade. Pode ser que o MP figure ou não, tá? Então é isso que eu quero que vocês não esqueçam. Normalmente em ações investigatórias, regra geral, o MP está funcionando ou como legitimado ou como custos legis, fiscal, tá? Mas quando você já atinge a faixa etária, né, a condição de relativamente, aí existe uma certa flexibilidade da presença ou não do Ministério Público. Depende
Obviamente vai depender do caso concreto, tá? Você também já sabe que a vara da família, a vara do juizado da infância e juventude, são as varas competentes que vão analisar todo esse procedimento, principalmente a vara da família em sede de investigação, tá? Sim, eu não podia também deixar de não falar aqui para vocês que eu estou olhando aqui. Professor, uma pessoa com maior de... já na condição de absolutamente capaz, né? A pessoa maior de idade, com a plena capacidade, sim, também pode solicitar o reconhecimento da sua condição de filho, né? Ingressar com pedido de reconhecimento de filiação por si mesma, né? Porque já é de maior, ela não vai precisar de nenhuma assistência, nenhum auxílio direto de um representante, tá? Salvo situações excepcionais. Uma coisa é certa, essas pessoas maiores, para serem reconhecidas, precisam do quê, gente? Do seu prévio consentimento, tá? Elas precisam ser ratificadas os seus consentimentos, serem ouvidas, tá? E isso é notório, porque nós estamos cumprindo com a regra da plena capacidade. E, por favor, não esqueçam, ainda bem que estou em sala, eu também posso impugnar. Eu até coloquei isso no material, agora estou me lembrando aqui. As pessoas também podem contestar essas filiações, essas paternidades, tá? Esses registros que foram feitos previamente. Eu não concordo que o Ari tenha me reconhecido como filho. Eu vou impugnar isso, professor. Eu entendo que ele nunca foi meu pai, nem sócio afetivo, imagine biológico, tá? Então eu quero, e eu fiquei sabendo que ele me registrou, ele foi ao cartório, ele formalizou uma certidão de nascimento, e aí eu vou ficar de braço cruzado, professor? Não, você pode impugnar, você pode buscar o judiciário, não é o cartório que você vai buscar, tá? Você vai ter que ir no judiciário, ingressar com pedido de impugnação, você vai ter que juntar as provas pelas quais você entende que realmente o Ari não é seu pai, tá? Que ele realizou um vício, que ele realizou uma fraude, tá? No caso, por exemplo, ele formalizou uma falsa certidão. Então, o ônus da prova, tá, é daquele determinado indivíduo, na condição de filho. Ele pode impugnar aquele registro de reconhecimento de filiação. E essas impugnações, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, normalmente você vai ter que cumprir também um prazo. Não é quando você atingir a sua maioridade, é normalmente 4 anos depois, tá? Hoje eu tenho 18 anos, mas eu tô doido para ingressar no judiciário. Eu quero logo ingressar com pedido de impugnação. Aí, a regra lá do Código Civil, tem até um dispositivo, acho que eu coloquei aqui, né? O artigo 1614. Você, depois de completar 4 anos após a sua maioridade, você pode ingressar sim. Esse intervalo, gente, é uma questão de segurança jurídica, tá? Para facilitar justamente o amadurecimento, a questão da juntada de meios legais de provas, né? Muitas das vezes é um fator imediato que o legislador levou em consideração para que possa ingressar aquele indivíduo com maior segurança, mesmo já tendo atingido a sua maioridade, tá? Então, quanto mais tempo, mais amadurecimento, mais meios de provas, vai ser melhor para ele, para apresentar os autos, né? Então, a partir dos meus 22 anos, tranquilamente, eu posso ingressar com a minha impugnação, porque aí eu já cumpri o meu estágio de maioridade e os 4 anos seguintes, tá? Então, é perfeitamente possível, eu posso também impugnar. Não só impugnar, como também nós não devemos esquecer uma outra discussão também aqui importante, que eu coloco no teu material, que é possível haver reconhecimentos de filiações de relações unilaterais, filhos de outras relações, tá? Então, eu, por exemplo, Ari, eu tive um filho com a fulana, fruto da minha outra relação anterior, da atual que eu estou vivenciando. Eu sou casado com a Maria atualmente, só que o Arizinho é fruto da minha primeira relação conjugal, que eu já sou divorciado, tá? Então, o que que aconteceu? Eu reconheci o Arizinho, etc. Foi feito tudo de uma forma transparente. Agora, eu gostaria que o meu filho convivesse neste novo lar. E, por sua vez, agora estou casado, me casei de novo com uma nova esposa, né? Então, o que que acontece, gente? A redação, depois vocês verificam aí na lei, na jurisprudência, os doutrinadores, eles são bem enfáticos. Você pode reconhecer de uma forma unilateral relações anteriores, e você também pode permitir que esse filho desta outra relação anterior, que no caso são os enteados, né, possa viver
conviver também nesse seu novo lar, nesse seu novo espaço de convivência. Mas é importante, viu, senhor Ari, que o senhor entre em acordo com a sua nova esposa, tá, gente? Não sei se você já sabe de alguma situação nesse sentido, se vocês conhecem alguém, que muitas das vezes, gente, os enteados, né, os padrastos, é uma dor de cabeça tão forte, porque você quer que o teu filho viva contigo de qualquer jeito, mas só que tu já é casado, criatura, com uma nova mulher, com um novo homem, seja lá com quem for. Tu já vive um novo espaço. Calma, tu já está vivendo um novo planejamento. Tu tem que pedir permissão, pelo amor de Deus, dessa nova esposa tua. Tem que chegar a um acordo com ela. Olha, querida, é o seguinte, você sabe que eu tenho você tem uma enteada, tu tem enteado, eu gostaria que convivesse com a gente. É um diálogo. Aí teve um aluno, mas professor, se não tiver acordo, se ela não quiser, é um direito seu de buscar o auxílio do judiciário, porque existe o melhor princípio do melhor interesse da criança ou adolescente. Pode ser que aquele lar que você queira trazer o seu filho seja melhor, seja mais propício, comparado àquele lá anterior, tá? Então, gente, existe essa redação aí do artigo 1611, tá? Que depois eu convido vocês, depois vocês vão ler, que é aqueles reconhecimentos de filiação fora do casamento, relações extraconjugais ou relações anteriores, que você quer que, obviamente, o filho reconhecido passe também a morar com você, mas só que agora você está numa nova relação, né? Você quer que, obviamente, o seu filho more, mas você também precisa informar para sua esposa nova, atual, o seu interesse. Tomara que essa relação entre enteados e padrastos e madrastas seja feita de uma forma bem harmônica, né? A gente torce, né? Que também, se ela não quiser, você também tem direito de remediar essa discussão perante a justiça, tá? Aí já vai estourar a guide, infelizmente, tá bom? Então, o artigo 1611 remete a essas relações extraconjugais de filhos havidos de relações anteriores, tá? E se houver também disputa de guarda, tá? Que também a legislação lá nos informa, que até coloquei no teu material, né? Nós temos também uma redação bem clássica lá do 1612, que depois você vai ler. Se de repente ocorrer disputa de guarda, mesma coisa. A justiça vai levar em consideração aquele melhor lar, aquele melhor ambiente que ofereça a melhor convivência, o melhor espaço em prol do interesse da criança e do adolescente. Eu, Ari, entendo que é de você e da fulana, mas por enquanto estou com a guarda provisória, a guarda de fato do Arizinho. Eu entendo que o meu espaço é muito melhor, eu já vim exercendo a guarda, mas a mulher, ela resolveu também ingressar. Ela também gostaria de dividir essa guarda. Então, regra geral, hoje a gente tenta compartilhar essas guardas, né? Então, essa disputa de guarda também vai fazer parte desse procedimento pós-reconhecimento de filiação. Aquele que, obviamente, oferecer a melhor guarda, não só oferecer a melhor guarda, o melhor espaço de convivência, indubitavelmente tem grandes chances de manter esse filho sob a sua responsabilidade. A gente torce para que essa guarda seja também compartilhada, que a regra hoje é a proposta que se discute, tá? E, finalmente, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Me perdoe, eu vou ter que passar um pouquinho hoje a aula, vocês me desculpem, tá? Quem está em sala, mas é uma questão só para a gente fechar realmente com chave de ouro esse capítulo número 2, tá? Só me desculpe, mas eu vou concluir, tá bom? Reconhecimento judicial, tá, gente? Muito simples, teoricamente. Na prática é barraco, você sabe disso, né? Por que, professor, é barraco? Porque a gente vai tratar agora da lei da investigação de paternidade, que é a lei 8.560 de 92, tá? Até coloquei no teu material e depois você vai ler com calma. Mesmo que a lei retrate investigação de paternidade, mas eu chamo a atenção para você que também você pode levar em consideração a chamada investigação da maternidade, tá? Repito, é a lei 8.560 de 92. Se vocês quiserem colocar até aí no chat, os colegas não esquecerem. Ah, professor, eu quero ver novela hoje. Não, você não vai ver novela, você vai ler essa lei. 8.560. Ela tem 12, salvo me engano, 12 artigos. É 2 minutinhos você lê. Dá tempo de assistir a novela. Mas antes de assistir a novela, lê essa lei. Tá?
porque amanhã o teu cliente vai estar te esperando, ele vai te procurar. Aí você vai ter que explicar para ele o procedimento, tá? Nada de programa de ratinho, tá? Então, essa Lei 8.560 de 92, lá no artigo 2º, que também se aplica para as mulheres, cuidado, a investigação da maternidade também é possível, principalmente quando há aquele problema de troca de barriga de aluguel, né? Teve até uma novela no passado que retratou isso. Mas eu quero dizer o seguinte: como é que nós vamos discutir, né? A primeira providência. Bom, a primeira providência é o seguinte, gente. Vamos imaginar a partir da regra geral das mulheres, né? Normalmente é a mulher que procura logo o judiciário, mas pode ser o contrário, tá? Por isso que eu estou te falando. Tem até a redação lá do 1608, eu coloquei aí também no teu material, a investigação da maternidade, tudo bem? Mas aí é o seguinte, a mulher resolveu ir lá no cartório, iniciar a discussão. Ela vai lá com o senhor tabelião, ela vai, já a mera liberalidade dela, ingressar com o registro do nascimento, com pedido de formalização do registro de nascimento da criança. A mulher vai lá com o seu neném, vai no colo, não tem com quem deixar em casa. Aí ela chega lá com o senhor registrador, o senhor tabelião. Olha, eu vim registrar meu filho, eu sou pobre, etc. Eu já fiquei sabendo que é grátis, tal, tal, tal. E você sabe que realmente a Constituição é clara, né? Beleza, aí o cartorário vai falar, e o seu marido, e o pai da criança, etc. Aí a mulher vai dizer o seguinte, ela tem vários argumentos para dizer. Olha, eu sou separada, olha, eu sou divorciada, olha, eu não conheço, olha, parará. Mas pode ser que mesmo que ela informe que nunca foi casada, que nunca teve união estável, mas ela pode muito bem dizer, olha, é o seguinte, ele é o pai, sim, do meu filho, tá? Eu sei onde ele mora, eu sei qual é a profissão dele, eu sei o endereço, claro, eu já tinha falado onde ele mora, né? Eu sei os dados cadastrais dele. O senhor quer que eu lhe ofereça, senhor cartorário? Eu sei disso. Aí o cartorário vai olhar para ela, eu quero. Sabe o que eu vou fazer, senhora fulana? Eu vou recolher todas essas informações aqui, isso eu estou falando para vocês, uma linguagem bem coloquial, tá, gente? Eu vou recolher todas essas informações aqui e eu vou abrir um termo, tá? Um termo como se fosse um termo de investigação, um ofício propriamente dito, e vou encaminhar para a justiça, para o juiz competente. Detalhe, a justiça competente do domicílio do seu filho, do domicílio do menor, tá? A senhora mora onde? Ah, eu moro lá em Coraci. Então vai ser o domicílio de lá, o juiz de lá, tá? Eu vou mandar um ofício, eu vou expedir um ofício daqui, com base nessas informações que a senhora já me repassou, nessa historinha, que a senhora sabe o nome completo, o endereço, profissão, a senhora sabe até os documentos, os números, né? Vai facilitar bastante, porque o juiz, ao receber isso, ele vai tomar as providências, tá? Aí, gente, o que que acontece? O tabelião ele recolhe essas informações, vai formalizar um ofício e vai direcionar lá para a comarca de Coraci. Lá na distribuição, obviamente, né, ao chegar, a vara competente da família vai receber e aí o que que o juiz vai fazer? Ele vai agora mandar fazer com que esse indivíduo, né, esse suposto pai, entre aspas, a gente está colocando ainda a regra da presunção, né? Ele vai tomar ciência dessas informações. E a justiça, ela vai aguardar para que ele se manifeste. Eu vou até colocar meus braços cruzados aqui. Normalmente a justiça, ela vai aguardar durante um prazo de 30 dias. Isso aqui é 3, tá? 1, 2, 3. 30 dias. Para que, obviamente, o suposto pai venha, pelo menos, se manifestar, tá? Durante esse intervalo de 30 dias. Tomara que seja até antes, tá? Porque na prática nunca vai acontecer isso. Aí o que que acontece? Mas, professor, como é que vai chegar até ele? Sim, é um tal de oficial de justiça, né? Para que serve os oficiais de justiça, gente? Para isso, tá? Com base naquela informação naquele endereço oferecido pela mulher. Aí o oficial vai lá bater na porta dele, ó. O cara tá até assistindo o jogo do Flamengo, né, rapaz? Ele é interrompido, mas enfim. Aí ele vai receber o oficial vai ler. Olha, senhor Ari, aí eu acho que sou eu, né? Olha, tem aqui um comunicado oriundo lá da comarca de Coraci, com base no dia X, que a senhora Leopoldina, com o filho Arizinho, parará pererê, informa que o senhor é o pai, parará, parará. Eu vou ter duas reações.
Ou eu vou contribuir com o judiciário realmente, eu já estou com esse projeto de reconhecer um menino, não tinha tido tempo até então, mas eu tenho interesse, o que que eu tenho que fazer? Esse é o primeiro discurso, né? Bom, o senhor vai depois se direcionar ao fórum lá de Guaraci e vai assinar um termo de reconhecimento. E depois esse termo vai ser averbado lá no cartório, vai gerar uma nova certidão. Pronto. O juiz vai direcionar o senhor depois para o cartório. Mas tu sabes que normalmente não é isso que acontece, né, gente? O camarada muitas das vezes vai ignorar, de repente às vezes nem vai receber o oficial, né? Vai se esconder. Sabe aquela regra da presunção, aliás, da citação por hora certa, né? Tu já estudaste isso. As pessoas muitas das vezes propositadamente se escondem, né? Mas aí vai tomar como certa a citação, né? Aí, o prazo de 30 dias, ó, passou, gente. Aí o que que acontece? O cara não contribuiu, passou do prazo, o juiz ele vai ficar esperando a boa vontade do bonitinho? Claro que não, né? Ele vai oficiar imediatamente o Ministério Público, para que o Ministério Público já ingresse com uma ação investigatória. Cuidado, esse primeiro momento ainda não foi ação. Esse primeiro momento foi um prévio ofício de convite para que o camarada fosse até o judiciário. Tudo bem? Teve um aluno que me perguntou: ah, professor, já é ação? Não é ação, criatura. A ação ela vai surgir a partir do momento se o cidadão não contribuir com mera liberalidade. Se ele passar esses 30 dias. Aí o Ministério Público normalmente vai ingressar com ação investigatória. Pode ser o próprio MP, pode ser o advogado particular que a mulher resolveu contratar, ou a Defensoria Pública, tá? Mas normalmente o Ministério Público ingressa para defender o interesse do menor, porque ele é um absolutamente. Aí sim, a investigatória surge a ação. Lá vou eu novamente ser notificado. Agora, dessa vez, a culpa é da ação. Aí, meus amigos, eu posso contestar, né? Você sabe que toda ação tem uma reação. Aí, já que chegou para mim a cópia agora dessa ação, eu vou imediatamente querer contestar. Por isso que os senhores, já vou dizer para os senhores, vocês vão receber ligações de clientes, ou para defesa, ou para acusação. Já estou jogando essa praga aqui para vocês, tá? Ah, professor, e aí ele vai contestar? Sim. Ele vai ter prazo? É, a prazo da contestação, normalmente é 15 dias, né? Mas a investigatória de paternidade, ela não tem prazo, ela é imprescritível. Tem até uma súmula que eu coloquei aqui para vocês, ó. A súmula 149, do STF. Súmula que é fundamental. A qualquer momento, você pode ingressar como investigatória, tá? E aí, o juiz vai resolver. Vai ser decidido lá perante o juiz. A ação da mulher e, de um lado, a do outro é a contestação dele. E aí vai ter aquelas velhas interpretações, vai ter a coleta do exame, toda aquela parafernália que a gente vai acostumar a observar, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o reconhecimento judicial, ele somente vai ser acionado, a investigatória de paternidade ou maternidade somente acionada, por favor, não esqueça isso que eu vou falar. A investigatória de paternidade ou maternidade somente vai ser acionada se o cidadão ou a cidadã não contribuir no primeiro momento, naquela mera liberalidade, não tiver cumprido com aquele prazo de 30 dias. Poderia muito bem o Ari ter, em 30 dias, ter chegado lá com o juiz, prévia disposição dele, ter reconhecido o menino como filho. Mas, na regra geral, isso não acontece. Muitos casos são contrários. Você não aparece, não cumpre com o prazo de 30 dias, e aí, infelizmente, o litígio vai ser instaurado, e aí vai ser aberta a investigatória, tá? Mas eu quero deixar bem claro para vocês isso, que a investigação ela é uma consequência do descumprimento da boa-fé daquele papai ou daquela mamãe, que deveria ter cumprido, né? Com aquela ordem judicial, de você ter ido até lá perante ao fórum, ter assinado aquele termo, você não fez em 30 dias, meu filho. Agora você vai arcar com as consequências. Vem uma ação aí para você. Ou é de investigação de paternidade ou maternidade, tá? Agora, eu tenho que fechá-la aqui com vocês informando o seguinte, duas informações aqui, tá? Não esqueça que é o direito dele, mais uma vez, de contestar. A contestação dele é um direito próprio, isso daí, ou dele ou dela, tá? Não esqueçam também, como eu coloquei aqui, eu tenho que olhar para não esquecer as informações, para não deixar de falar para vocês, tá? A regra, principalmente da súmula 301 do STJ, cuidado com essa súmula que normalmente cai na OAB,
Que súmula é essa, professor? Para a gente gravar? Não grava a súmula, criatura. Eu só quero que tu grave, melhor dizer, que tu entenda, né? Porque gravar a gente não pode, não esquece. Eu quero que você entenda o seguinte, que se o camarada, normalmente acontece muito com os homens, com a gente, né? Se a gente não oferecer o nosso material genético no dia da audiência, o que que tu vai saber disso? O que que vai acontecer, gente? É a regra da presunção de paternidade. Tu já sabe disso? Já fizeste estágio, ou quem já faz estágio, ou quem já soube. Ah, professor, então quer dizer que no dia da audiência, normalmente no dia da audiência de uma investigação, para quem já presenciou, vai ter um técnico especializado de uma clínica, né, apta para coletar ou já ali mesmo na audiência o sangue, né, da outra parte, no caso dele. Aí se ele disser, não, 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 não vou contribuir, não quero oferecer meu material genético, aí cria-se essa presunção para a justiça. E o juiz entende que ele é o pai. Ele vai até dar um despacho. Para mim, cumprindo a regra da súmula, cumprindo a regra do Código Civil, eu entendo que sim é o pai da criança, até que o senhor me prove o contrário. Tá? Aí ele vai se virar nos 30, né? Porque aí ele vai ter que realmente desconfigurar essa presunção relativa. Tá? Aí, meu amigo, ele vai ter que realmente buscar meios de provas legais. Tá? Porque até então já se confirmou essa relativa presunção. Por enquanto você é o pai, até que você consiga me provar o contrário, mas por enquanto você fica nessa condição. Tá? Porque você não contribuiu para a oferta do seu material genético. Tá? E a última informação, pelo amor de God, já dizia o ditado. Por favor, não esqueçam, gente. A vara da família, como já havia mencionado e vou repetir, é a vara competente para julgar qualquer procedimento de investigações. Tá? Não é cartório que vai julgar investigações. Tá? Ele vai auxiliar a parte depois a se direcionar para o judiciário. É a ponte de comunicação. Mas eu quero que vocês não esqueçam que muitas das vezes ocasiona alguns atritos entre alguns determinados profissionais. Qual é a vara, melhor dizendo, qual é o domicílio, o foro competente que vai analisar essa investigatória de paternidade ou maternidade? Eu quero traduzir o seguinte para vocês. Professor, qual é o domicílio realmente? Qual é o foro domiciliar? É do menor ou é do réu que eu vou ter que ingressar com essa ação? Aí vem novamente uma regra de uma súmula, que é até a súmula número 1. Fácil, né? É a primeira súmula da STJ. O que que você vai dizer para o seu cliente? O seu cliente vai dizer, doutor, o senhor vai ingressar, ou doutora, o senhor vai ingressar a senhora vai ingressar no domicílio, na justiça de Coraci ou é na justiça de Mosqueiro? Porque Mosqueiro, eu moro lá, eu sou o acusado, né? E Coraci, ela mora lá com o moleque. Aí eu quero saber por onde é que vai ingressar com a ação. É uma discussão, né, gente? Qual é dos furos competentes? Aí surge essa súmula, a súmula número 1. Ela é muito simples, tá? É o entendimento hoje que é aceito. Aí você vai dizer para o seu cliente o seguinte: olha, se o senhor, ali no caso a senhora, né? Se a senhora está discutindo somente a investigação de paternidade, a senhora só quer que se reconheça a identidade da criança, e nada mais. A senhora não quer guarda, a senhora não quer alimentos, a senhora não quer direito, a senhora só quer investigatória. Então a ação vai tramitar na vara da família lá em Mosqueiro, lá onde mora o fulano de tal. A competência é por lá. Agora, se a senhora quiser, além da investigação, alimentos, guarda, direito de visita, que no caso é a própria guarda, direito à habitação, parará pererê, aí já é o domicílio do seu filho, tá? Ou seja, adicionais à investigatória. Você quer acrescer informações além, é claro, da investigação, tá? Então eu quero que Vossas Excelências não esqueçam isso, porque normalmente alguns profissionais, alguns colegas mesmo de profissão, às vezes confundem. Aí o juiz manda transferir a ação para outra competência, porque está fugindo ali a regra da súmula. Gente, isso posterga, procrastina, né? Perde muito tempo. Então, vocês não vão ser bobos. E aí vocês vão ter que analisar com o seu cliente o que realmente, além da investigação, o que ele pretende. Claro que na maioria dos casos, né, gente, 98%, você combina com a investigação com alguma coisa. Você vai combinar com alimentos, com herança, vai combinar com guarda. E aí, normalmente, vai tramitar no foro do menor, porque é a regra da súmula número 1 do STJ. Tá?
Então não esquece isso, só para a gente finalizar a nossa aula, que é a chamada competência do domicílio do menor, ou não necessariamente, pode ser do réu, para tramitar as investigações de paternidade ou maternidade.